algo que eu tenho aprendido com o Senhor nesse tempo, esses 30 anos de crente, né? É que tudo aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. Amém? Fala comigo assim: tudo aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Tudo que você não conhece, cara, você não desfruta. Quando eu trabalhava em outro setor, quando eu era ajudante, eu fazia entregas no aeroporto do Bacaxiri. Alguém já ouviu falar no aeroporto do Bacaxiri? E lá não é igual ao aeroporto ali de Afonso Pena, São José dos Pinhais, mas é um aeroporto onde as aeronaves são aquelas menores, eu não sei como que chama essas aeronaves. Mas por algumas vezes, quando eu fazia entrega naquele lugar, eu entrava naquelas aeronaves, tirava foto, fazia selfie. Eu olhava todos aqueles botões, eu olhava aquela aeronave e falava: meu Deus, cara, que massa, que top, que doideira. Porém eu não podia desfrutar daquela aeronave porque eu não sabia pilotar, eu não sabia comandar, eu não sabia para que servia cada botão daqueles que tem no painel. E assim é, cara, a nossa vida cristã. Quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não entendemos o que Ele está fazendo em nossas vidas, nós não conseguimos desfrutar, nós não conseguimos andar, nós não conseguimos voar, porque faltam os comandos para nós. Amém? E então, cara, nós nunca poderemos desfrutar aquilo que nós não conhecemos. E muitas pessoas, elas não conseguem desfrutar o momento que elas estão vivendo na sua vida, porque elas não conhecem a Deus. A igreja, o mundo está cheio de pessoas que não conseguem desfrutar o momento que elas estão passando. E eu não estou falando de momentos ruins ou momentos bons, mas elas não conseguem desfrutar o momento que elas estão vivendo, porque elas não entendem o que Deus está falando, o que Deus está mostrando para elas. Amém? Você pode passar por uma crise, queridos. Você pode passar por um deserto, desde que você entenda o que Deus está te mostrando, desde que você entenda o processo que você está passando. Só que se você também passar por um momento de bênção, um momento de vitória, e você não entender o que Deus está construindo através de você, você também não vai entender o que Ele está fazendo. Amém? E muitas pessoas, elas não conseguem desfrutar o momento, porque elas não conhecem a Deus. Elas começam então a reclamar, elas começam a murmurar, elas começam a desprezar aquilo que elas estão vivendo. Elas perdem a sua fé, porque não entendem o que Deus está fazendo. E, como eu falei, quando nós falamos em desfrutar, queridos, isso tem muito mais, vai muito mais além do que você apenas desfrutar um momento bom. Você desfrutar algo bom na presença de Deus. E o tema da minha palavra hoje, eu pegando uma parcela daquilo que o pastor Facundo liberou ontem lá no encontro que nós estávamos, eu quero falar sobre o evangelho corporativo. Amém? Fala comigo assim: o evangelho corporativo. Essa palavra corporativo que nós usamos tanto no nosso mundo empresarial, né? Quando você faz parte de um movimento, de um meio corporativo. Só que quando nós não entendemos, queridos, como o reino de Deus funciona, como o evangelho de Deus funciona em nossas vidas, nós nos tornamos pessoas egoístas. Nós nos tornamos pessoas que trabalham apenas para os nossos benefícios próprios. Amém? Uma das frases que eu mais gostei ontem na palavra, que inclusive eu postei. Deixa eu até procurar aqui, porque eu quero frisar ela exatamente na forma com que eu coloquei, que nós precisamos refletir se aquilo que nós estamos movendo ou fazendo é por um benefício próprio ou pelo evangelho corporativo. Amém? Amém. Tudo que você faz na sua vida, você precisa analisar se aquilo que você faz, se você ao vir para a igreja, se você ao levantar pela manhã, ir trabalhar, se ao você amar as pessoas, se você ao conversar com as pessoas, se você ao fazer qualquer coisa, você está fazendo por um benefício próprio, ou se você está fazendo por um evangelho corporativo. Amém? Amém? Amém. Cara, duas coisas que acontecem quando nós não conhecemos a vontade de Deus para nós. A primeira coisa que acontece é que nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos fazer. Sempre que você se depara com a vontade de Deus na sua vida, você entende que aquilo que você quer fazer não vai dar certo. E por mais que você tente fazer, aquilo vai dar errado. E a segunda coisa que acontece quando nós não conseguimos entender a vontade de Deus é que gera uma frustração no nosso coração.
por não conhecer a vontade de Deus. Amém? Então eu preciso conhecer o Evangelho e entender que ele não é um Evangelho parcial, não é um Evangelho que vem trazer apenas um benefício próprio para a minha vida, mas entender que o Evangelho precisa ser corporativo. Eu preciso entender o Evangelho como algo corporativo, algo que Deus está fazendo na face da terra. Amém? Eu, quando venho para a igreja, não posso estar interessado em apenas construir uma congregação local. Nós não podemos vir para a igreja e pensar que a nossa igreja é melhor, que a nossa igreja, que a nossa congregação é que vai revolucionar o mundo. Não. Nós precisamos entender que nós somos parte de uma construção que Deus está fazendo, e essa construção é global. Amém? Porque senão nós vamos entrar num egoísmo, numa falta de humildade, e isso vai nos tirar do propósito de Deus. E quando Jesus, cara, ele começou a pregar sobre o reino de Deus, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, Jesus, primeira coisa que Jesus queria fazer é tirar da vida daquelas pessoas, é tirar da vida daqueles religiosos, é tirar da vida dos discípulos um sistema, cara, chamado sistema de egoísmo, a perspectiva egoísta que existia dentro deles. Quando Jesus começou a pregar sobre o Evangelho, ele falava assim, ó, se vocês querem ser reconhecidos, se vocês querem a recompensa dos céus, vocês precisam fazer as coisas de uma forma diferente. Quando vocês forem orar, não fiquem pelas esquinas, lembram? Orando com as mãos levantadas, em alta voz. Quando vocês forem orar, vão para o seu quarto. Quando vocês jejuarem, não fiquem com o rosto entristecido. Porque na verdade essas pessoas faziam isso por um interesse pessoal. Essas pessoas faziam isso para que as outras pessoas vissem que elas eram algo, e na verdade elas não. Então a falta de entendimento do Evangelho, cara, ela nos torna pessoas egoístas, que só estão interessadas na nossa própria vida. Amém? Eu quero repetir isso. A falta de entendimento do Evangelho nos torna pessoas egoístas, que só estão interessadas em sua própria vida. E o que eu mais vejo, cara, nos dias de hoje são crentes lutando para conquistar coisas pessoais e esquecendo de conquistar coisas globais. Se nós formos fazer uma pesquisa de quantos crentes vão para a igreja atrás de algo pessoal, atrás de conquistar um bem próprio, atrás de conquistar uma casa, atrás de conquistar um carro, atrás de conquistar um emprego, nós vamos ver, cara, que a maioria são essas pessoas que não estão interessadas em cumprir o propósito do Pai, que não estão interessadas em construir algo para o Pai, mas estão interessadas sim em conquistar algo para si. Amém? E quando eu falo isso, queridos, eu falo assim que o problema não é uma pessoa adentrar pela primeira vez na casa de Deus atrás de um benefício próprio, porque todos nós, a maioria de nós, quando chegamos até a Deus, estávamos atrás de um benefício próprio, atrás de uma cura, atrás de um milagre, atrás de uma libertação, atrás de uma transformação. O problema não é isso. O problema é quando nós vemos uma pessoa que ela continua vindo no culto, ela continua vindo nas reuniões, ela continua servindo a Deus, porém nós nunca conseguimos sacar ela desse ambiente. Nós nunca conseguimos sacar ela dessa vida onde ela sempre vai querer e sempre está lutando por algo próprio, por conquistar as suas coisas pessoais. Amém? E enquanto eu escrevi essa palavra, Deus me fez uma pergunta. E Ele perguntou assim: quando é que um reino, quando é que um governo se corrompe? Você sabe responder essa pergunta? Quando é, queridos, que um reino, quando é que um governo, ele se corrompe? Quando ele começa a trabalhar pelos seus interesses pessoais. Um governo ou um reino, ele só se corrompe quando ele começa a trabalhar, a produzir tudo que está à sua volta em favor de si próprio. Quando ele começa a manipular as pessoas, quando ele começa a manipular os processos, quando ele começa a manipular as coisas para que tudo converja. Não sei se existe essa palavra. Para que tudo flua para o seu próprio benefício. Amém? Então, quando é, queridos, que nós começamos a nos corromper, queridos? Quando nós começamos a planejar todas as coisas para o nosso benefício próprio. Quando foi que Adão e Eva pecaram? Como foi que Adão e Eva caíram?
como foi que eles foram destituídos da glória, da presença de Deus, perderam a intimidade com o Pai, quando eles começaram a trabalhar para gerar um benefício? Quando eles comeram um fruto, que alguém falou para eles que esse fruto se tornaria como Deus. Benefício? E as pessoas, cara, nos dias de hoje, elas têm se preocupado com os seus carros, elas têm se preocupado com as suas casas, porque ainda elas estão vivendo sobre o governo da alma, sobre o governo da carne. E a carne, cara, a alma, ela sempre pende para te tornar protagonista. Fala para quem está do seu lado assim, a sua alma sempre trabalha para te promover a um protagonismo. Sim ou não? A alma sempre vai falar para você, queridos, que você precisa de algo melhor. E quando você compra algo melhor, quando você comprou a sua televisão de 60 polegadas, 4K, top, a tua alma vem e fala que você precisa de uma televisão melhor, que você precisa de um carro melhor, que você precisa ter mais, que você precisa comprar algo melhor. E você vai comprando, você vai adquirindo, mas a sua alma nunca está satisfeita. Porque a nossa alma, a nossa carne sempre trabalha para os nossos benefícios próprios. Ela nunca trabalha para os benefícios de Deus. Ela nunca trabalha para o Evangelho. Ela nunca trabalha para o reino de Deus. Amém? Então, sabe por que nós vivemos em uma geração insatisfeita, cara? Porque nós gastamos mais tempo olhando as propagandas da televisão, as propagandas da internet, as propagandas do Facebook, as propagandas do YouTube, que agora está cheio de propagandas. E nós gastamos muito pouco tempo em encontrar as propagandas que a Bíblia tem feito acerca de quem Deus é. Amém? Nós temos gastado muito tempo com internet, nós temos gastado muito tempo com televisão. Cada propaganda que vem que fala que nós precisamos comprar algo melhor, que nós precisamos ser o melhor, que nós precisamos ser o protagonista, e a nossa alma começa a nos manipular, em vez do Espírito nos governar através da palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. E eu quero, cara, nessa noite falar 3 pontos para nós orarmos. Nós temos hoje a ceia. 3 coisas que eu entendo que nós precisamos para entender sobre o evangelho corporativo. Amém? Fala comigo, evangelho corporativo. Mais forte, evangelho corporativo. Quando você entender o que é o evangelho corporativo, cara, você vai parar de lutar pelos seus interesses pessoais. Amém? A primeira coisa, eu quero que você abra lá a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler a Bíblia, senão você falar, o pastor está na carne, ele vai ler a Bíblia hoje. Então abra lá em Mateus, capítulo 6. Obrigado, Tiago, pela luz. Versículo 25. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Mateus. E aqui está o primeiro ponto que eu quero colocar nessa noite. Fala comigo assim, precisamos. Eu preciso que você fale mais forte. Precisamos sair do interesse pessoal. Mateus 6, 25 diz assim, ó, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos de comer, ou o que vamos de beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, para compreender o evangelho corporativo de Cristo, é sair, cara, do interesse pessoal. Jesus, nesse texto, ele estava dizendo o seguinte, que quando nós saímos para trabalhar de manhã, quantos trabalham aqui? Glória a Deus pelo seu trabalho. O que Jesus estava falando? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você sai para trabalhar, o seu propósito principal, primordial, não pode ser, eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro para me sustentar. Não. Fala comigo, não. Você não pode trabalhar em primeiro lugar para que você tenha dinheiro e possa sustentar a sua casa, a sua família. Você precisa trabalhar para que você possa manifestar o reino de Deus. Para que você possa, através do seu trabalho, manifestar os filhos. Quem são os filhos de Deus? Amém? Então, Jesus ele estava dizendo o seguinte: não vivam preocupados com coisas que não são prioridades para mim. Porque não adianta você ter a sua despensa cheia, a conta bancária cheia, roupas novas, carro novo, e não ser um embaixador do reino na terra, vivendo preocupado consigo mesmo e não priorizando o que ele prioriza. Quantos aqui querem ter dinheiro? Glória a Deus. Só que quando nós começamos a priorizar o dinheiro, quando nós começamos a priorizar aquilo que nos traz interesse pessoal, cara, nós saímos da vontade de Deus. E Jesus ele deixou bem claro: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E essas coisas, que coisas? Casa, carro, roupa, dinheiro, as coisas que nós precisamos no nosso cotidiano. A Bíblia diz que isso seria acrescentado. Algo que eu coloquei aqui, queridos, que eu quero que você entenda nessa noite, é que nós não podemos compensar a nossa vida espiritual sendo bons apenas em outras coisas. Sabe o que nós mais vemos hoje na casa de Deus? Pessoas que elas são boas administradoras, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm carro bom, pessoas que têm casa boa, pessoas que têm coisas boas, porém elas acham que isso compensa a vida espiritual delas. Elas acham que isso compensa o não buscar o reino em primeiro lugar. Amém? E o jovem rico, cara, ele era tudo de bom. Fala comigo assim: o jovem rico, ele era tudo de bom. Cara, quando o jovem rico se apresenta para Jesus, cara, a igreja está cheia de jovem rico hoje. Pessoas, Felipe, que se apresentam e falam: cara, Deus, eu sou bom, eu conheço a lei, eu sei tudo o que precisa fazer, eu sei de tudo que o Senhor quer que eu faça, eu conheço a lei, eu conheço as regras, só que a minha vida está baseada em um interesse pessoal. Quando Jesus pediu para ele vender parte da sua herança, ou repartir o seu dinheiro com os pobres, o que aconteceu? Ele foi embora. Ele fugiu. Cara, e nesse texto que nós lemos ali em Mateus 6, Jesus ele fala assim que os pagãos é quem fazem isso. Alguém aqui já ouviu falar nessa palavra pagão? Eu fui pesquisar sobre essa palavra e Jesus chamava essas pessoas que não buscam o reino de Deus. Preste atenção. Essas pessoas que não buscam em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus chama essas pessoas de pagãos. E pagão, cara, essa palavra pagão significa aqueles que adoram vários deuses. O pagão, ele é descrito como aquele que não adora o único Deus, o Deus verdadeiro, mas sim falsos deuses. Sabe, cara, o que é você ser uma pessoa pagã? Sabe o que é você ser uma pessoa ao qual Jesus chama de pagão? É uma pessoa que ela adora várias coisas, ela adora vários deuses. Então ela adora o dinheiro, ela adora o carro, ela adora uma pessoa, ela adora um bem, mas ela não prioriza o reino de Deus. Ela não adora Deus em primeiro lugar, como o único Deus verdadeiro. Então, queridos, sempre que nós tentarmos viver o Evangelho sob uma perspectiva carnal, nós faremos coisas para tocar nossos interesses pessoais. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala isso para ele assim: sempre
que você tentar fazer algo carnalmente, isso vai te levar para o interesse pessoal. Fala comigo assim, nós precisamos sair do interesse pessoal. Esse é o primeiro ponto, queridos. O segundo ponto é, para quem está anotando, anote. Valorizar a vida que nós recebemos. Nós precisamos valorizar aquilo que nós recebemos. Quantos aqui acreditam que receberam uma nova vida? Amém. O apóstolo Paulo fala que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo. Você acredita que você tem uma vida? Uma vida nova, uma vida que você recebeu de Cristo também? Quantos acreditam nisso? Amém. Mas a pergunta para você hoje é: o quanto você tem valorizado essa vida? É o quanto você tem valorizado isso, cara? Eu coloquei aqui que a pior coisa, cara, é você trabalhar com pessoas ingratas. A pior coisa é você trabalhar com pessoas que não valorizam o que receberam, que tem memória de cachorro. Fala comigo assim, memória de cachorro. Você sabia que cachorro tem uma memória muito curta? Depois, quando você chegar em casa, você coloca no Google lá e pesquisa sobre a memória de um cachorro. Sabe por que eu pesquisei sobre a memória de um cachorro? Porque eu tenho 2 cachorros em casa, parceiro. E eu percebi ao longo do tempo que o cachorro ele tem uma memória curta. Tão curta que, conforme uma pesquisa que eu fiz, cara, aliás, que um estudo realizado pela Universidade de Estocolmo revelou que os cachorros podem esquecer de algo que acontece a menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. E sabe como que eu percebi isso na prática? Porque lá em casa, como a pastora está grávida agora, quem precisa lavar a calçada sou eu. E Deus tem me provado nisso. Estou brincando. Eu sinto que Deus está trabalhando na minha vida. E eu tenho que tirar as 2 cadelas que nós temos, eu tenho que tirar os cachorros ali e colocar lá fora, para que eu possa jogar água no quintal e lavar. Eu tenho que tirar o cocô delas, eu tenho que fazer aquela manutenção completa. E eu coloco lá a caminha delas e falo, fiquem aqui, abençoados. E eu volto e começo a molhar, cara, não dá 2 minutos. Eu não sei se você já teve essa experiência com Deus assim. Cara, não dá 2 minutos, elas estão ali perturbando, elas estão ali bem loucas, e daí eu tenho que dar um grito com elas e dar uma ameaçada, e elas voltam para lá. Mas dá 2 minutos, elas estão de novo. Fala comigo assim, memória de cachorro. O cachorro tem uma memória que ela é curta, ela dura menos de 2 minutos. A pesquisa ela fala assim que os cães eles podem até esquecer quem deu aquele brinquedo que ele adora. Mas eles têm uma memória associativa que permite que lembrem de eventos repetitivos, incluindo pessoas e lugares. O cachorro ele se acostuma sempre com o dono dando algo para ele, sim ou não? Ele se acostuma às vezes com um horário, sempre no mesmo horário que o dono chega, ele está lá esperando, sim ou não? Só que ele tem uma memória curta. Se você bater num cachorro, cara, não dá 2 minutos, ele já te perdoa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém já teve essa experiência? Não precisa bater no cachorro, amados, para você fazer Por um lado é bom porque o cachorro, eu já preguei uma vez, né? Falei, o cachorro, cara, pelo menos ele perdoa fácil, né? E nós precisamos ter a memória do cachorro quando é para nós perdoarmos. Amém? Só que muitas vezes essa memória, cara, quando ela não é trabalhada, ela se torna, cara, algo que nós não valorizamos, ela se torna algo que nos torna pessoas ingratas. E o problema de nós não valorizarmos a vida que nós recebemos é que isso afeta todo o corpo. Preste atenção no que eu quero falar para você. Quando você não valoriza a vida que Deus te deu, você não afeta somente a sua vida, mas você afeta a minha também. Uau. Quando eu não valorizo a vida que Deus me deu, eu afeto a vida de vocês também.
Porque nós estamos falando de um evangelho corporativo. Se Jesus, cara, não tivesse morrido naquela cruz, se Jesus não tivesse, amém, entendido o que é o evangelho corporativo, nós todos estaríamos condenados a? Nós estávamos condenados a? Você estaria morto hoje. Olha para quem está sei lá, fala assim, eu estaria no teu velório, no teu enterro. Sim ou não? Sim ou não? Mas porque Jesus, glória a Deus por isso, cara, ele entendia o que era o evangelho corporativo. Através da sua morte. O apóstolo Paulo fala que é como Deus tivesse plantado, tivesse semeado um filho para colher muitos outros. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Amém. Então, cara, o problema de não valorizar a vida que nós recebemos é que isso afeta não somente a nós mesmos, mas todo o corpo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Esse copo está com cheiro de cachorro. Tô brincando. Fala, abre lá, Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu quero fazer uma passagem agora por esse texto que nos traz alguns ensinamentos. É um texto bem conhecido. Qualquer um poderia pregar sobre isso nessa noite, amém? Mas eu quero trazer alguns pontos aqui que eu percebi nesse texto. Quem achou Lucas 15? Amém? Amém. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Fala comigo, herança. Agora preste atenção. Assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Fala comigo, propriedade. Fala herança. Propriedade. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui: o filho pediu o que para o pai? A parte da sua? O que o pai tinha? Propriedade. Porque naquele tempo, amém? Naquele tempo era comum as famílias terem terras, as famílias terem gado, as famílias terem animais. E a Bíblia não fala, cara, que o pai foi lá e pegou dinheiro no banco. A Bíblia não fala que o pai foi lá nos banqueiros, né, onde ele guardava o dinheiro, ou embaixo do colchão. Pegou parte do dinheiro, deu para o filho e falou: vai, filho. Não. A Bíblia fala que o pai tinha suas propriedades. Amém? E que ele entregou ao filho parte da sua propriedade, a parte que era de direito dele. E agora preste atenção. Não muito depois, eu vou continuar lendo lá o versículo 13. Não muito tempo depois. Tem alguma versão que fala outra versão? Outra. Poucos dias depois. Fala comigo, poucos dias depois. Olha que interessante, cara. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Agora preste atenção aqui. Logicamente, nós precisamos entender que esse homem ele fez duas coisas, ou uma ou outra coisa. Ou ele vendeu aquela terra, ou ele foi e vendeu aquela terra onde ele estava. Sim ou não? Porque ele precisava de dinheiro. Ou ele foi e negociou aquelas terras por algo que ele queria. Só que o interessante, queridos, é que a Bíblia fala que não muito tempo depois, sabe o que eu acredito? Que aquele jovem, cara, pelo fato de ele querer sair logo, de ele querer fazer o que ele queria, e ele tendo aquelas propriedades, ao ele pegar aquelas propriedades, como a Bíblia fala que poucos dias depois ele já saiu, ele vendeu essas propriedades muito rápido. Não é assim quando nós queremos vender algo que nós estamos precisando de dinheiro. Alguém já teve que vender algo que está... Cara, estou passando por uma prova, vou vender a minha bicicleta, vou vender um botijão de gás, vou vender minha mulher, vou vender alguma coisa, eu preciso de dinheiro. E você vai lá e anuncia no LX por um valor por um valor menor do que você precisa vender rápido. Sabe o que isso me trouxe um despertar assim, cara? Olha só, essa família, ela não tinha dinheiro no banco, como eu falei, ela tinha uma propriedade. Naquela época era comum isso acontecer. E a falta, cara, de valorizar a vida que nós ganhamos nos faz trocar ela por algo que vale bem menos. A falta de você valorizar a vida que Deus te deu te faz menosprezar aquilo que você ganhou.
E isso acontece muito na casa de Deus. Eu não quero pregar sobre o filho pródigo hoje, tá? Para você voltar e se reconciliar. Não é isso. O que eu quero falar é que quando uma pessoa ela não valoriza aquilo que ela tem aqui dentro, ela acaba trocando isso por algo que não tem valor nenhum, que está lá fora. Ela acaba trocando isso por um relacionamento, ela acaba trocando isso por uma balada, ela acaba trocando isso por uma droga, ela acaba trocando isso por qualquer coisa que vale menos do que aquilo que ela tem. E aquele jovem, ele estava trocando a sua vida com o pai por um preço de banana. Estava trocando o que custou uma vida inteira por algo insignificante. Cara, pensa comigo, quantos anos, quem sabe, aquele pai ou aquela família não durou, não custou para conquistar aquelas terras. Não trabalhou para conquistar aquela propriedade. E agora vem o filho imaturo, agora vem o filho mais novo, o filho, amém, que pega a sua parte, vai lá e vende por um preço de banana. Fala comigo assim, não valorizou a vida que ele tinha. Cara, isso fala muito comigo, cara, porque às vezes nós estamos na casa de Deus e nós não valorizamos aquilo que nós temos, nós não valorizamos esse ambiente, nós não desfrutamos aquilo que nós estamos vivendo, como eu falei no começo, lembra? Por que nós não desfrutamos? Porque nós não entendemos, nós não queremos entender o que Deus está fazendo, nós